quero cumprimentar a todos os irmãos e as irmãs com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele tem me concedido de poder estar aqui nesta tarde para falar do Teu amor e da Sua benevolência. Quero agradecer também pela vida do meu pastor, Antônio Larentes, dos seus filhos, o pastor Carlos, e todos os ouvintes da Palavra de Deus. Eu quero dizer também para os irmãos que nos ouvem agora por esta emissora, que o Senhor é bom e que a benevolência dEle é aquela que dura para todo sempre. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, a partir do verso 25, que a Bíblia nos diz o seguinte: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Queridos irmãos, eu quero dizer para os irmãos no dia de hoje, que Deus é aquele que trabalha da maneira que aprouve a Ele. Sei que estamos vivendo dias difíceis, mas a mão de Deus está sobre aquele que anda na direção do Pai. A Bíblia nos conta, irmãos, uma história, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, que Saulo de Tarso, respirando ameaça ainda de perseguição aos filhos de Deus, aos discípulos do Senhor, ele manda carta ao sumo sacerdote a Damasco para trazer preso a Jerusalém os da seita cristã. E a Bíblia nos conta que Paulo, chegando no caminho de Damasco, adentrando por aquele caminho, Saulo, ele chega próximo à cidade de Damasco, mas subitamente é cercado por um resplendor da glória de Deus. E ele caindo da sua montaria, ele caindo em si por terra. A Bíblia nos não discorre dizendo montaria, mas diz que ele caindo por terra, ele pergunta dizendo: quem és tu, Senhor? E a voz brada do céu dizendo: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para si recalcitrar contra os aguilhões. E ele pergunta: Senhor, o que devo fazer? E o Senhor responde a Saulo dizendo: entra na cidade de Damasco, porque ali há de dizer o que convém fazer. A Bíblia nos diz que agora ele, levantando de terra, a Bíblia nos conta que ele, guiado pelas mãos, ele entra na cidade de Damasco e vai para a rua chamada direita e fica na casa de Judas. E por 3 dias ele não comeu e nem bebeu água. Segundo o texto sagrado, a palavra de Deus vai nos dizendo que o Senhor também tinha revelado a Ananias, dizendo: Ananias, levanta-te. E ele disse: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor disse: Ananias, vai à cidade de Damasco, entra na rua chamada direita e pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso, porque este eu escolhi para fazer a diferença e levar a palavra de redenção aos gentios. Agora Ananias, ele quer, de uma forma sucinta e prática, mostrar para Deus o que Deus tinha escolhido não era uma boa coisa, um bom negócio. O que Deus tinha escolhido não era um bom princípio ou um bom partido para a sociedade daquele período de tempo. Ananias agora ele começa a colocar diante de Deus
os atributos que Saulo tinha cometido no teu período de ignorância. Então ele chega a Deus e diz: Senhor, há quanto tenho ouvido falar que este tem feito males aos seus escolhidos na terra. Olha o currículo dele: perseguidor do povo de Deus, contribuiu na morte de Estevão, assassino de crente. Senhor, escolhe outro. Quantos tem capacitado por aí que o Senhor pode escolher para levar a palavra de redenção aos gentios? O Senhor disse a Ananias: vai, porque este para mim é vaso escolhido, e eu vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer por amor do meu evangelho. A Bíblia nos diz, irmãos, que agora Ananias, ele vai à casa de Judas, e ele bate na porta, e diz que o irmão Saulo estava lá num quarto escuro, chorando e orando a Deus. E agora Ananias vem e põe as mãos sobre a cabeça de Saulo, e diz que cai como fosse escama dos teus olhos. E na mesma hora ele é cheio do Espírito Santo de Deus. E agora Saulo, cheio da virtude do Altíssimo, cheio da Shekinah de Deus, cheio do Espírito Santo, ele agora não estava se contendo em ficar parado, em ficar enclausurado, mas agora ele diz: irmãos judeus, o que eu posso fazer para contribuir com a obra de Deus? A Bíblia nos diz que os irmãos diz a ele, Ananias diz: fica-te um tempo aqui em Damasco e aprendei das excelências de Deus, para que possais ser enviado para o campo missionário. Diz a Bíblia, a palavra do Eterno, que agora Saulo vai para o deserto de Damasco e começa a pregar o Evangelho de Cristo, começa a pregoar o Evangelho da redenção, o Evangelho da salvação. E os irmãos judeus agora não se sentem nem um pouco sensibilizados com aquilo, porque conhecia a vida e a conduta de Saulo outrora, e subitamente eles procuram, em um período curto de tempo, tirar a vida de Saulo. Mas diz a Bíblia que os irmãos que agora acreditavam na redenção, na salvação, na transformação de Saulo, o tiram daquela cidade por um sexto de noite, e a Bíblia diz que agora ele sai pelo mundo pregando a palavra de Deus e o evangelho da salvação. Mas segundo a Bíblia Sagrada, a palavra do eterno Deus vai dizendo também que agora Saulo, fazendo a obra de Deus, a Bíblia nos diz que ele estava no deserto de Damasco, pregando a palavra de Deus com intrepidez, com ousadia, cheio da Shekinah dos céus, cheio da virtude do Altíssimo. E diz a palavra do Eterno que ele recebe a visão de um varão macedônico, dizendo: Paulo, Saulo, passa a Macedônia e nos ajude. E diz que pela manhã do outro dia ele toma o barco e vai para Filipos, que era uma província da Macedônia. E diz a Bíblia Sagrada que naquela província havia uma mulher por nome Lídia, que era vendedor de linhos e especiarias, e ela recebe a Paulo e a Silas com muito desvelo, com muito carinho, e ela recebe também o evangelho de Paulo, o Edecai, Alamanduquia Forquia, Deplouvias, Nubrianda Labachai. Diz a Bíblia Sagrada, a palavra do eterno Deus, que agora ela, recebendo o evangelho de Paulo e Silas, ela diz: homens, varões judeus, se aprove aos vossos olhos, esteja
estejam hospedados em minha casa. Diz a Bíblia que num decorrer de tempo, Paulo e Silas hospedados na casa de Lídia, e ela recebeu o evangelho, como também a tua família. Diz a palavra do eterno Deus, que Paulo e Silas tinham um lugar secreto para falar com Deus. Crente está no secreto, crente está no particular. Na Arábia, eu emaio, anduquia forquia, estubrianto declai. Na Arábia, lamandúria, diz a Bíblia, que agora aqueles varões, eles saíam para um lugar em segredo. E diz que naquela cidade, na província da Macedônia, tinha uma menina que ela tinha um espírito de adivinhação, a qual dava muito lucro para os seus senhores. E todas as vezes que passava por ela Paulo e Silas, aquela menina diz: estes varões que aí vão, que apregou o evangelho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Aquilo incomodou a Paulo, porque ela fez isto por muitos dias. E um dia, ele não suportando mais aquilo, ele volta àquela menina e diz: espírito maligno, saia dela. E aquela menina foi liberta. Estubriei, anduquia, sai. A Bíblia nos diz que prenderam Paulo, prenderam Silas, porque eles diziam que naquela província que estava sobre o domínio de Roma, aqueles homens estavam pregando um evangelho contra a ética daquela cidade. Prenderam aqueles varões de Deus, levaram diante dos magistrados daquela cidade e deram muitos açoites perante o povo. Bateram muito em Paulo, bateram muito em Silas e lançaram eles dentro de um cárcere, sobre aguilhões nos seus pés. Mas a Bíblia nos diz, no livro de Atos, capítulo de número 16, a partir do verso número 25, que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos de louvores a Deus, e os outros presos os escutavam. Irmãos, segundo a Bíblia Sagrada, Deus faz como aprouve a Ele. Ele sabe como agir. Eu acredito que você que está aí dentro do teu lar, está trêmulo, atônito, desesperançado, desesperado, dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, porque a tua sombra eu me abrigo, até que passem as calamidades. O Senhor te manda te dizer que o Senhor está vendo aquele ou aquela que está no perfeito contato com os céus. O Senhor está recebendo a tua oração, a tua súplica. E não temas, porque o que há de vir virá e não se tardará, mas você está acobertado debaixo da sombra do Onipotente. Glória a Jesus. Eu quero te dizer uma coisa: não fique desesperado. Acredite no Deus que você exerce, no Deus que você vive, no Deus que você apregoa. É tempo de exercitar a fé e a comunhão com os céus. Tenha confiança que quem cuida de você é o Criador dos céus e da terra. Segundo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que aqueles homens presos não tinham muito o que fazer. Diz a Bíblia que Paulo olha para Silas, e Silas também olha para Paulo,
E um começa a conversar com o outro, dizendo: ô Paulo, eu estou muito machucado, estou muito ferido, eu não consigo nem me mover, apanhei muito, Paulo, minhas costas estão em carne viva, está em carne viva. E Paulo diz: ô Silas, eu estou do mesmo jeito, o que nós vamos fazer aqui? Paulo diz: vamos orar e cantar a Deus. E eles começam a cantar: se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebe, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. A Bíblia nos diz que Deus mandou um terremoto que abalou os alicerces do cárcere e foram soltos as prisões de todos. E segundo a história da Bíblia, agora aquele carcereiro desesperado, desesperançado, ele saca da sua espada para tirar a sua própria vida. E Saulo grita de longe: ei, não faça dano a você não, estamos todos aqui, ninguém fugiu. E agora ele chega próximo de Saulo, e se curva diante de Saulo e diz: o que faço para receber esse Jesus? E Saulo responde a ele: crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e a tua casa. Eu quero te dizer nesta pregação, crente, nesta palavra, que o Senhor Deus peleja por vós, e vos calarei na presença dEle. Irmãos, eu estava no meu lar, já estou encerrando, conversando com meu nobre amigo o Espírito Santo, no começo desta semana, e o Senhor me mostrava a igreja, e o Senhor me mostrou numa visão, muitos adentrando aqui, quando chegando à porta, chorando muito alto, e o Senhor disse: é tempo, chegou o tempo, de eu fazer a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Receba esta palavra no teu coração e tome posse da tua vitória onde quer que você esteja, que a peleja não é tua, é de Deus. Ele te dará vitória. Ei crente, ei irmão, ei irmã, você que está passando por dificuldade no teu corpo físico, esta enfermidade não é para a morte, mas é para a honra e a glória do nome do Senhor dos Exércitos. Ele está aperfeiçoando a tua fé. Chegou o tempo do Senhor trazer você para uma particularidade, para uma intimidade com Ele. Receba a vitória, a palavra de salvação, de libertação, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus, aquele que é bendito e vive e reina para todo sempre. Que Deus abençoe
abençoe os irmãos, no nome precioso de Jesus, sempre firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que o teu trabalho não é vão, tem uma recompensa. O Senhor há de pagar você pelos seus feitos na obra de Deus, como aquelas mulheres que fiavam com as mãos as indumentárias, os ornamentos da casa de Deus. Ei, crente, Deus há de te pagar. Está aqui a faio, a lamandura e andalabachai, está sendo posta uma mesa celestial, e diz o Senhor que está chegando o grande dia de você assentar-se à mesa. Está chegando o período, está muito próximo de você ver Ele face a face, como Ele é. Está chegando o tempo de Ele servir a mesa e de muitos rever o ente querido, porque o Senhor mandou eu dizer aqui nesta tarde que os dias estão sendo abreviados, para que nem todos se percam, mas para que muitos venham ao arrependimento. O Papai Celestial também mandou eu dizer, antes de encerrar esta palavra, que é para você orar mais, para você jejuar mais, porque o que está por vir virá e não se tardará. Receba aí onde você está a palavra da parte de Deus e te prepare, andubriei tu declai, porque Jesus está voltando para buscar um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Apocalipse capítulo de número 3 e o versículo de número 11 diz: eis que venho sem demora, guardes o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que você tem, crente, para que você tenha o direito de entrar naquela cidade celestial. Ele disse para mim dizer aos irmãos: lá não haverá mais choro, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais sofrimento, lá não haverá mais desespero, preocupação, porque as primeiras coisas já se passaram. Estaremos num corpo de glória diante de Deus, vivendo com Ele para todo sempre. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Deus abençoe.